João capítulo 3, eu quero ler até o versículo de número... Eu leio, os irmãos acompanhem. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. E este veio ter à noite a Jesus, ele disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer este milagre que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondendo-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer de novo, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem, e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser essas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel, e não entendes essas coisas? Na verdade, eu te digo, que nós falamos o que sabemos, e testemunhamos o que temos vistos, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei das coisas terrenas, e vós não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto ao mundo, que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não se crê no nome unigênito do Filho do Pai. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa, Pai querido, abençoar esse ensinamento, Senhor, que será dado aos Teus filhos, Senhor. Ó querido Espírito Santo, usa-me, ó Pai, como canal de bênção para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vai começar essas aulas falando sobre doutrina da salvação. A temática do mês de julho vai ser doutrina da salvação. E quando a gente vai falar de algo, e a primeira aula vai ser a teoria da salvação, eu gosto de explicar as palavras, porque nas palavras a gente começa a ver sentido nas coisas. A palavra doutrina nada mais é que conjunto de ensinamento. Isso é o significado da palavra doutrina. Muitos no passado se remetia a doutrina para usos e costumes, tantas outras coisas. Nas igrejas do Brasil, usava-se muito essa expressão: essa igreja não tem doutrina. Quando olhando-se para as vestimentas. Mas não, a palavra doutrina não tem esse sentido de doutrina. A doutrina é um conjunto de ensinamento. Então, a doutrina da salvação nada mais é conjunto de ensinamentos sobre a salvação. E se nós formos olhar, pode passar um slide, por favor, Patrick? Começando a aula agora, sobre a teoria da salvação, eu deixei uma frase aí, eu encontrei essa frase, eu achei ela muito legal. Uma casa se faz com tijolos, mas um amontoado de tijolos não é uma casa. Da mesma forma, a teologia cristã, meus irmãos, se faz com textos bíblicos, mas um amontoado de versículos não resulta necessariamente numa verdade bíblica. Ué, eu posso pegar um monte de versículo aqui e ficar cuspindo versículo, mas coisas desconexas, sem sentido nenhum. Então, quando a gente vai buscar uma teoria
querer fundamentar alguma coisa, a gente tem que ver qual que é o real significado daquilo. Ou seja, a gente tem que construir a casa devagar. É tijolinho por tijolinho. Então a teoria nada mais é que isso, é você buscar esses tijolinhos. O pastor Walter usou uma expressão que eu gostei nesse final de semana, quando ele falou sobre a síntese. Vamos lá, quem estava lá me ajuda. Síntese. O que mais? Hã? Ele falou as diferenças entre síntese. O senhor notou, irmão Antônio? Sintaxe. Vamos lá para os irmãos ajudar a refrescar a memória. E analogia. Isso. Então ele deixou bem essa expressão. O que é cada coisa? Uma você vê por cima, e a outra você consegue ver por fora, e a outra você vê por dentro. Então, ou seja, a gente está buscando um conhecimento mais profundo. Porque não adianta a gente ficar só na superficialidade. Ah, Jesus veio ao mundo para salvar o mundo. Tá bom. Mas para quê? Por quê? O que aconteceu no mundo? Por que Jesus veio ao mundo? Então essas perguntas que a gente faz, que às vezes a gente faz o evangelismo vazio. A gente chega para evangelizar uma pessoa, olha, Jesus te ama. A pessoa fala, tá bom, também eu amo ele. Ué? A gente se dá com muitas situações como esta. Ó, Jesus te ama, tá bom, também amo ele. Ah, então ele morreu para te salvar, mas eu? Mas por quê? Por que Jesus morreu para me salvar? Mas qual que é o sentido de Jesus vir ao mundo? Então por isso que a gente tem que estudar, irmãos. Ver qual que é o real sentido. Buscar a definição das coisas. Então, esse termo teoria nada é que uma opinião sintetizada. É uma noção geral. Do grego é teoria, né? Que no contexto histórico significa observar ou examinar. Com sua evolução, e o termo passou a significar um conjunto de ideias, base de um determinado tema, que procura transmitir uma noção geral de alguns aspectos de realidade. A gente está mostrando, quando a gente vem estudar a teoria da salvação, a gente quer mostrar uma realidade sobre aquilo que Jesus... Por que Jesus veio ao mundo? Sobre aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É isso que a gente quer mostrar. Por que é necessário o homem ser salvo? Por que a gente tem que estudar uma teoria de salvação? Por que eu preciso conhecer isso? Domingo agora a gente vai estudar sobre a salvação no Velho Testamento. Porque se nós pregamos que Jesus morreu na cruz para nos salvar, e que através deles a gente foi salvo, daí a pergunta que vem na cabeça, e quem estava antes de Jesus? Não é? Jesus não veio para eles, Jesus veio para nós. Quem estava antes de Jesus e morreu? Então isso aí, domingo a gente vai falar sobre isso. É só para aguçar a curiosidade aí. Domingo a gente vai falar, como que a pessoa era salva? Como que a pessoa era perdoada no Antigo Testamento? Mas vamos lá. Um termo usado para falar sobre salvação também, que é muito usado em teologia, chama soteriologia. Esse termo, na realidade, é um termo que vai ser mais usado por teólogo mesmo, meus irmãos. Talvez esse termo seja novo. É grego. É uma mistura de grego com hebraico. No hebraico, ele vem falar sobre... Ele vem com um nome que chama Yashá, que significa liberdade. O libertar daquilo que o prende. Que existe vários substantivos derivados dessa raiz. E todos trazem a ideia de libertar ou resgatar. No grego, ele é sozo, que é o cognato de sotera, de salvação, né? E soter, salvador. Traduzem o hebraico, então soteriologia, o soter, ele vai traduzir o termo no hebraico, Yazá, que é libertar, que é o salvador. Então, nos livros do Novo Testamento, o termo sotéria aparece apenas em conexão como Cristo, o Salvador. Então, biblicamente, a salvação é uma obra completamente de Deus, em todos os aspectos. Na Bíblia, a salvação, na ideia da Bíblia de salvação, o homem é resgatado do seu estado de pecado para o seu estado de glória através de Jesus. E é pela morte de Cristo que o pecador é redimido de seus pecados.
Então a gente aprende isso daí através da Bíblia. Por que Jesus veio ao mundo? Pela condição que o homem estava. Porque o que a Bíblia diz que faz separação entre Deus e os homens? O pecado. Então vamos ver o que é o pecado? Qual é a origem do pecado? Mas vamos lá. O pecado, por definição, é violação de preceitos religiosos, desobediência a qualquer norma, preceito, falha ou erro. É muito fácil, meus irmãos, a gente falar sobre a questão do pecado. Olha, o pecado é um erro, é uma falta para com Deus, entre nós que cremos em Deus. Mas para uma pessoa que não crê em Deus, para essa pessoa existe pecado? O que existe para essa pessoa são regras. Daí você submete essa pessoa à lei humana. Você fala, olha, a lei divina fala, não matarás. Se eu matar, eu cometo pecado de homicídio. Daí você fala para ele, a lei terrestre também diz que se você matar, você vai preso. Então, ou seja, você além de transgredir uma lei divina, você transgride uma lei terrena. Isso é óbvio. Então, a questão é você trazer essa luz, o pecado. Mas como a gente vai falar de salvação, essa palavra ela vai trazer mais sentido para nós a respeito do pecado. Ela vem trazer mais conexões com nós. Por que eu falo? Para aquele que não crê em Deus, para ele não é pecado adulterar. Para ele não é pecado beber. Para ele não é pecado nada. Mas para isso tem o Espírito Santo, que a Bíblia fala, convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, para isso, tem o Espírito Santo. É ele que vai convencer esse homem, meus irmãos. Não é eu e você. O papel nosso é aprender sobre a salvação e pregar sobre a salvação. E quem vai convencer é o Espírito Santo. Amém? O pecado original, que é o que a Bíblia diz que está lá em Gênesis, capítulo 3, começou em Adão e Eva. O pecado não foi só da Eva, não. O pecado foi de Adão também. Que o Adão tentou jogar a culpa na mulher, né? Quando Deus foi perguntar para ele, ele falou, foi a mulher que tu me deste. Mas o Deus não caiu na historinha de Adão, não, meus irmãos. Não adianta a gente querer errar e colocar a culpa nos outros. Deus, ele não cai na historinha da gente, nossa também não. Não adianta a gente chegar e falar, Senhor, eu pequei porque o meu irmão me estressou. Daí Jesus fala para você ser longânimo e paciente com as pessoas. Daí você vai falar assim, Senhor, eu pequei porque fulano não gosta de mim. Daí Jesus fala assim para você, mas você tem que amar a todos. Então não adianta a gente ficar arrumando pretexto para transferir o nosso erro para as pessoas. Erro nosso é nosso. Não adianta eu transferir, eu errei porque a igreja está passando um momento difícil, está muito fria. E eu errei porque a igreja tomou um rumo diferente. E lá não se prega mais a verdade, não se prega mais a palavra. Eu errei porque eu não estava sendo orientado. Não, você errou porque você não está firme com Deus. Tivesse, não erraria. Nós temos falha? Temos. Depois nós vamos aprender as bênçãos que tem sobre a nossa vida por causa dessa salvação maravilhosa. Mas agora nós vamos focar aqui no pecado. O que eu quero dizer é não transferir o nosso erro nos outros, meus irmãos. O erro nosso é nosso. A gente não pode fazer isso. A Bíblia fala que o que traz separação entre Deus e o homem, então é o pecado. Isso daí está bem claro para nós. E por causa do pecado, agora a gente vai começar a ver por que tem essa necessidade de ter um Salvador no mundo. Por causa do pecado, a Bíblia fala que Deus expulsou o homem e a mulher do Éden. Versículo 23 fala assim, o Senhor, Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, portanto, lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra para a qual for formado. Assim também expulsou o homem e o colocou no leste do jardim do Éden. Querubins e uma espada flamejante que se volta a todos do lado para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus foi lá, tirou o homem do jardim do Éden, colocou querubins ali na porta do jardim, porque falou, aqui vocês não vão entrar mais. Por causa de um erro, vocês foram expulsos daqui. Deus deixou bem claro para eles. Deus deixou claro que daquela árvore, daquele fruto, eles não poderiam comer. E eles foram tentados
a comer aquele fruto por Satanás. O pecado, se a gente for olhar no sentido espiritual, começou lá no céu. Quando Satanás intentou ser igual a Deus. Ali começou um pecado de inveja. Morar no coração de Satanás, ali dentro já. E Deus o expulsou para fora. Quando ele viu que Deus criou algo perfeito no mundo, e esse algo perfeito estava evoluindo de uma tal maneira que colocou nome nos animais, aprendeu a cultivar a terra, colocou nome nas ervas, nos frutos, em tudo. Satanás foi lá e falou assim, eu vou fazer Deus ver que ele errou ao criar essa criatura humana. Então, irmãos, e Adão e Eva caíram na lábia de Satanás, caíram naquilo que Satanás, no conto dele. E por isso foram expulsos do jardim. E o profeta Isaías, em Isaías 59, versículo 9, ele enfatiza que as nossas iniquidades, olha para os irmãos ver, como que é, o que faz separação entre nós e Deus. As nossas iniquidades têm feito separação entre Deus e nós, e o nosso pecado tem escondido a face de Deus de nós. Então o erro é nosso. A Bíblia ela vai trazer muito mais subsídios para nós concernente ao pecado. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 3, do 9 ao 10, fala, deixa registrado o apóstolo Paulo, ele falou para a igreja de Roma, que tanto a igreja de Roma, tanto os judeus como os gentios, quantos que estão todos estão debaixo do pecado. Não há nenhum justo. Não, nenhum. O versículo 23, ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas no versículo 24, a Bíblia fala o seguinte, que todos podem ser justificados livremente pela graça através da redenção de Jesus Cristo. Aleluia! Então tem esperança. Aleluia! Agora o discípulo amado, João, ele vai falar lá em 1 João 1:8. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as injustiças. Ele conclui, se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então não existe como eu falar assim, eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa pura, santa. Não, pecado todos nós temos. O importante é nós sabemos chegar em Jesus Cristo e pedir perdão sobre todos os nossos pecados. Aleluia! E por isso que nós vemos que tem a real necessidade de Jesus ter vindo ao mundo. A necessidade de Jesus vir ao mundo se deu ali no Éden. Ali começou a haver uma necessidade. Deus tentou de várias formas reconstruir esse elo entre ele e o homem. Mas por várias maneiras esse elo foi quebrado. E quando Jesus veio ao mundo, aleluia, Jesus desfez todo esse elo que existia. Tudo isso, essa barreira que existia entre nós e Deus foi desfeita ali a partir de Jesus Cristo. A Bíblia em João 3,16 expressa que Deus amou o mundo de tal maneira, amou de tal forma, amou tanto esse mundo, que deu o único filho que ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Aleluia. E a gente pergunta, que bênçãos eu vou ter por fazer parte dessa salvação? Porque a vida não é fácil para ninguém. Não é? A gente pergunta, mas vale a pena tanto esse sacrifício? O de Jesus a gente sabe que valeu muito a pena. Porque eu e você estamos aqui hoje. Aleluia. Alcançou a nós essa salvação. Mas a gente vai talvez perguntar, mas eu sofro tanto nesse mundo, Jesus. Não é? Tanto deserto que eu passo. Vale a pena tudo isso? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer internamente.
A Bíblia tem vários subsídios para mostrar para você que vale a pena. Jesus falou que deixou o quê? A vida eterna. Ele vai deixar a vida eterna. Quando Pedro chegou em Jesus e falou assim, Senhor, nós largamos tudo, Jesus, para te servir. O que nós vamos ganhar com isso? Não é? O que Jesus falou para ele? Olha, Pedro, vocês vão ganhar 100 vezes mais aqui na terra e, por fim, a vida eterna. Então vale a pena, meus irmãos. Só pelo fato de termos a vida eterna, vale a pena servir a esse Deus. Mas tem bênçãos que nos cercam por ser salvo. Tem bênçãos que vêm sobre a minha e sobre a sua vida por benefício dessa salvação. Não ia ser, Jesus morreu na cruz e o mundo agora pode ser salvo. Não. Existem bênçãos por trás disso daí. E eu quero destacar 3 aqui. A primeira, redenção. Aleluia. Nada mais é que a total liberdade por meio do resgate pago por Jesus Cristo. Lá em Gálatas 3,13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque lá está escrito, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. A redenção, a liberdade. Agora, nós não estamos sob o jugo de uma lei, estamos sob o jugo de uma graça. Graça essa maravilhosa conquistada por Jesus lá na cruz do Calvário. Não, quem quer viver da lei, fique tranquilo, pode viver. Mas o apóstolo Paulo deixa claro que não pode tropeçar em uma vírgula dela. Olha para os irmãos verem. Uma vírgula. Eu lembro da minha infância, minha adolescência, juventude, nós estávamos na igreja e tinha um jovem que ele começou a ler livro de Levíticos. E foi lendo. Um dia a gente estava indo para a igreja, a gente, imagina, morava no bairro, a gente sempre ia, todo mundo, um ia passando na casa do outro para ir para o caminho da igreja. E sempre íamos conversando no caminho. Daí ele falou assim para nós, olha, hoje eu estava lendo lá em Levíticos, lá, que a carne de porco é uma carne maldita. Você não pode comer isso daí, não. E eu olhei e falei, mas, Neto, a gente está na graça, meu irmão. Esquece tudo isso. Não é assim que funciona. Eu falei, ele, não, está escrito lá. Eu vou me santificar minha vida. Eu não vou mais comer carne de porco. Mas eu vejo assim, o Espírito Santo, meus irmãos, ele trabalha de uma forma tão maravilhosa, mas tão maravilhosa. A gente estava, naquele dia a gente estava no culto, e o pastor da igreja foi pregar. O pastor não sabia nada, irmãos, do que a gente conversou no caminho. E o pastor começou a pregar sobre a graça. À noite. E foi pregando, falando sobre a graça que alcançou a nossa vida, que nos alcançou. Daí o pastor chegou nesse ponto, justamente de falar de carne de porco. Ele falou assim, tem crentes que vivem essa graça maravilhosa e colocam um monte de barreira na vida. Ele fala, eu li que não pode comer carne de porco e não come mais. E aquela hora eu comecei a rir, eu olhei para ele, comecei a rir. Eu acho que ele pensa, ele deve ter falado para o pastor, né? Como é que pode, né? Daí o pastor ainda falou assim, olha, se você não quer comer por questões de saúde, outras questões, fique à vontade. Ele falou, mas se tiver um lombo na sua casa, faz ele bem assadinho, que é maravilhoso. A liberdade, irmãos, redenção. Cristo nos deu essa liberdade. Aleluia. Agora nós não vivemos mais sobre essa lei. Porque, olha o que ele deixou bem registrado aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Irmãos, pela lei, muitas pessoas foram mortas. Quando aquela mulher foi pega no ato de prostituição, a lei tinha fala que aquela mulher deveria ser apedrejada em público. O que Jesus fez? Ali Jesus quebra essa maldição da lei. Ele fala, não,
matar a pessoa por causa do adultério? Se agora eu vim ao mundo, ao resgate de tudo isso. Jesus vai lá e mostra, não é assim que funciona. E começa a escrever ali no chão. E a um foi jogando as suas pedras. Jesus olha para aquela mulher e pergunta para ela se alguém o condenou ela. Aquela mulher fala para ele que não. Daí Jesus olha e falou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa mulher foi transformada pela simples mensagem de Jesus através do amor. Através dessa redenção. Jesus está mostrando para ela viver uma vida em liberdade. Outra bênção, meus irmãos, é a bênção da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18, 20 diz assim, ó, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, o apóstolo Paulo fala, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 20. Aqui é outra bênção que vem para nós. Veio a liberdade e agora veio a reconciliação. Deus reconciliou consigo o homem. Deus tentou de várias maneiras através dos profetas e não conseguiu. E através de Cristo, ele fala agora, portanto agora ele consegue reconciliar toda a humanidade por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Não tem coisa melhor, meus irmãos. Nós estamos num culto de oração. Esse culto de oração, ele vem remeter essa reconciliação. Porque é através da oração que eu e você temos acesso com Deus. Esse acesso não existia antigamente. Antigamente era preciso chegar-se ao sacerdote para ter esse acesso. A Igreja Católica até hoje mantém esse acesso. Porque tem que chegar para o padre para confessar os pecados, tantas outras coisas. Não é? E o padre, vai lá, reza X Ave Maria, tantos Pai Nosso e volta a pecar. Não é? Ué. Mas a gente vê através da reconciliação com Cristo agora. Aleluia. João, ele diz o seguinte, filhinhos, não pequeis. Mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia. Ele deixa bem claro. Mas ele fala também, se nós confessarmos os nossos pecados e deixarmos, ele é fiel e nos perdoa. Aleluia. Então isso vem remeter reconciliação. O elo agora com Deus foi reconstruído novamente. Fomos reconciliados. Agora temos acesso a Deus. Jesus, quando foi falar para a oração, ele fala, quando orares, entra no teu aposento, entra lá no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em oculto, que o teu pai em oculto te vê e te ouve. Aleluia. Quer elo melhor que esse, meus irmãos? Quer vantagem maior que essa? Nós temos uma real ligação com Cristo. E Jesus deixa bem mais claro ainda quando ele vai falar sobre o Espírito Santo. Que ele fala que ele iria para o Pai, mas não deixaria nós órfãos, mandaria o Consolador. Aleluia, que está aqui essa noite, que está aqui conosco. E a Bíblia fala que ele é o nosso intercessor. E ele vai lá e intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Olha que reconciliação maravilhosa. Olha o que a vinda de Jesus a esse mundo proporcionou ao homem. Que elo que foi feito. Quantos de nós já não tivemos sonhos, já teve visões no ato da oração, de conversar com Deus? Isso remete a essa reconciliação. E um outro ponto é a propiciação.
denota que através do sacrifício de Cristo, a ira de Deus se afasta dos salvos. 1 João 2:2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo. Propiciação, está propiciando, propiciar. Jesus agora, através do seu sangue vertido lá na cruz do Calvário, o sacrifício maior foi feito lá. E esse sangue serviu de propiciação pelos nossos pecados. Em Cristo nós somos perdoados. É em Cristo que nós somos salvos. Por intermédio da graça. Aleluia. A graça, a Bíblia fala que é um favor imerecível. Nenhum de nós merecíamos isso. Mas Jesus foi lá e fez esse sacrifício por mim e por você. Aleluia. E se nós olharmos agora mais adiante, a respeito da salvação, olhando para essas bênçãos, nós temos que levar em conta que somos salvos em Cristo. É importante ressaltar que perante Deus, essa pessoa passou a ser agora redimida, porque em Cristo temos liberdade. Então passamos a ser redimidos, porque temos liberdade com Cristo. Passamos a ser reconciliados, temos um elo direto com Cristo, com Deus, através de Cristo, através do Espírito Santo. E fomos propiciados pelo seu sangue lá na cruz do Calvário. E olhando agora concernente à teoria da salvação, concernente a tudo aquilo que nós estudamos até agora, vem as vertentes, que agora isso aí é o que traz várias confusões em algumas pessoas. E eu vou destacar aqui duas teorias, que é a teoria do calvinismo e a teoria do arminianismo. Nós estamos mais próximos, eu falo nós, irmãos, pentecostais. Nós estamos mais próximos, nós tendemos mais a teoria arminista do que a teoria calvinista. Eu vou explicar para os irmãos por quê. Subsídios bíblicos, irmãos, existe para defender as duas teorias. Mas o sentimento que eu tenho, André, o sentimento que eu tenho, é que a teoria arminista, ela é mais próxima da realidade que nós aprendemos. Nós vamos ver aqui por quê. Vamos lá. Eu gosto também, se a gente vai falar aqui sobre João Calvino, vamos falar um pouco sobre a vida, né? Ele é nada mais que um francês que esteve nesse mundo de 1509 até 1564, ou seja, durante a Reforma Protestante, João Calvino estava aqui nesse mundo. Aleluia. Ele teve uma influência muito forte da Reforma Protestante. E João Calvino, e aqui vem falar também que alguns líderes da igreja já defendiam a mesma ideia que João Calvino defendia. Mas ele foi aquele que foi lá e teve coragem mesmo. Falou, olha, é assim que vai ser, é assim que eu acredito, e conseguiu influenciar muitos da sua era. E até hoje, muitos são influenciados pela teoria calvinista, entre os quais nós destacamos nossos irmãos batistas, nossos irmãos presbiterianos. Muitos deles ainda acreditam, defendem a tese calvinista. E a gente às vezes assiste eu gosto de assistir muito vídeo na internet, a gente às vezes assiste alguns vídeos de teólogos presbiterianos, são muitos bons mesmo, muitos pastores bons. Por quê, meus irmãos? Eu quero falar também sobre isso aí. Por que são muitos bons? Porque eles são muitos estudados, meus irmãos. Os pentecostais, uma crítica, vamos dizer assim, construtiva, uma crítica construtiva. Os pentecostais, eles se apegam muito a coisinhas, e de coisinhas fazem um alarde. E não estudam muito. O pentecostal, ele tem uma tendência mais preguiçosa do que os presbiterianos e os batistas. Eu falo isso que eu vejo lá na cidade que eu moro lá no Brasil, lá. As nossas igrejas pentecostais aos domingos de manhã,
É onde é feita a escola bíblica dominical. Nós estamos em igreja lá de 120, 140 pessoas. Tem igreja lá na cidade nossa lá que tem 700 pessoas. Sabe quantas pessoas estão na escola bíblica dominical no domingo? 30% da igreja. Quase ninguém. Já chegamos em escola bíblica dominical que estávamos em 5 pessoas numa igreja de 120. Porque o pentecostal ele gosta do culto, irmãos. E se o culto não tiver uma mensagem de fogo, o culto foi gelado. Não é? E no caminho meu para ir lá na igreja nossa, lá na cidade nossa, em Mogi Guaçu, lá, eu passo perto de uma igreja batista e perto de uma igreja presbiteriana. Os cultos à noite deles não são muito cheios. Os cultos nossos à noite são cheios. Mas o culto de domingo dele, meus irmãos, é carro para tudo quanto é lado na rua. Os crentes estão lá estudando. Por isso que, às vezes, eles conseguem confrontar mais na Bíblia um crente pentecostal. Porque ele tem subsídio bíblico, ele estudou muito. Um pastor batista ou um pastor presbiteriano, se não for formado em faculdade de teologia, não pode ser pastor. Obviamente que a gente não pode levar isso ao pé da letra, senão agora... E nós queremos mais que o ministério é uma vocação divina, então a consagração se dá mais por intermédio de indicação do Espírito Santo. Então, nós pentecostais temos essa tendência. Os batistas, não. Não que o Espírito Santo não esteja regendo eles. Não quero jamais falar isso. Mas eles têm essa tendência. Falam, não, a gente vai colocar pessoas instruídas para ensinar pessoas. Então essa é a diferença, irmãos. Por isso que eu falo que às vezes eu já assisti vários vídeos de pastores pentecostais com pastores presbiterianos ou batistas tentando, um defendendo o arminismo, outro defendendo o calvinismo. E no final da conta você quase se converte ao calvinismo ali escutando o vídeo. Porque você fala, olha, o pastor presbiteriano parece que ele tem mais base teológica naquilo que ele está falando. Mas vamos lá, eu não quero converter ninguém aqui a calvinismo, a arminismo, nada. Eu quero que vocês sejam firmes com Jesus. A teoria está aí para a gente aprender, para a gente ensinar, para a gente explorar ela. O importante é nós estarmos salvos em Cristo. E João Calvino, ele criou 5 pontos para defender a sua teoria. E aqui eu gostaria, irmãos, que a gente estudasse um pouco mais a fundo e olhasse esses versículos para a gente poder examinar um a um, para a gente poder compreender por que João Calvino levantou essa teoria. Uma teoria, um dos pontos que João Calvino trouxe foi a depravação total. Ele fala assim, ou seja, o homem é incapaz de escolher a salvação por estar morto nos seus delitos e nos seus pecados. Eu separei 3 versículos que vai trazer essa alusão à nossa mente, que está lá em Gênesis capítulo 6 e o verso 5. Diz assim, e Deus viu a maldade do homem, que a maldade do homem era grande na terra, e toda a imaginação dos seus pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Por isso que eles falam assim, o homem é incapaz, a depravação é total do ser humano. O ser humano é incapaz de escolher essa salvação. E outro ponto, está lá em Jeremias 17, 9. Se algum irmão encontrar isso, quiser ler, pode ler. Jeremias 17, o 9, que diz assim, o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Fica a pergunta.
E o outro está em Romanos, capítulo 3. Essa aqui é uma leitura longa, mas é importante para a gente ver essa teoria. Romanos 3, do 10 até o 18, diz assim, ó: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum. Não há nenhum justo, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam, veneno de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, em seus caminhos destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho de paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Olha só, esse é mais um ponto que os calvinistas vêm falar para defender essa tese da depravação total. A ideia calvinista, meus irmãos, ela vem no sentido sobre o livre-arbítrio. O arminista, ele defende que o ser humano tem o livre-arbítrio. Ele pode fazer as suas escolhas. O calvinista, ele defende que não. Ele fala assim, não, o ser humano, ele não tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Ele é escolhido por Deus. E acabou. A defesa vem por esses versículos. Primeiro, a depravação total. O arminista também acredita na depravação total do ser humano. Mas o arminista crê o livre-arbítrio que o ser humano tem. Mas vamos mais adiante. Outro ponto que o calvinista defende, que é a eleição incondicional. Ou seja, Deus elegeu soberanamente alguns para a salvação, já que o homem é incapaz de qualquer resposta a Deus. Ele defende uma salvação, uma eleição incondicional. O calvinista defende o seguinte: olha, Deus escolheu alguns humanos na face da terra. Bem baseado, mais ou menos baseado na teoria deles. É que eles baseiam, se não me engano, em Isaías, que vós sereis minhas testemunhas. Então, olha, eu falo assim, aqui, irmãos, acaba um preceito calvinista. Porque coloca Deus numa posição que não é dele. Parcial. Como se Deus fosse parcial. Olha, eu vou salvar somente os brasileiros do Sul. Eu vou salvar os brasileiros do Sul e do Sudeste. Do Norte e do Nordeste, não. Olha, lá em Portugal, eu só quero olhar para aqueles que são do Porto. Os demais, não. Olha, lá na Angola, na África, eu vou olhar somente para Angola. E a Namíbia, e Moçambique, por causa do irmão Isaac. Os demais, não. Então, coloca Deus numa condição que ele não é, irmãos. Deus não é parcial. Aleluia. A Bíblia ela traz a seguinte questão. Ela fala assim, ó, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É um convite que a Bíblia faz. Aleluia. E graças a Deus por isso, irmãos. Porque se eu olhar para o meu passado, talvez se você olhar para o seu passado, você vai falar assim, jamais Deus me escolheria para uma tão grande obra. Que eu não tinha condição nenhuma de fazer aquilo que Ele designou para mim fazer. Mas vamos lá. A defesa da eleição incondicional está em Romanos, capítulo 8, verso 29. Que diz assim, ó, para quem Ele conheceu antes, Ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que Ele predestinou, aos que também os chamou,
E aos que ele chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, também a esse também glorificou. Então, em cima desse versículo de Paulo, eles defendem, olha, Deus escolheu alguns. E lá em Romanos 9, no verso 11, diz assim, ó, porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer, segundo a eleição, não por obras, mas por quem? Aquele que chama. Esse é mais um versículo que eles defendem a escolha de Deus. Outro está em Efésios, capítulo 1. O verso 4 até o verso 6. Diz assim, ó, conforme ele nos escolheu, nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Em cima desses versículos, se levanta essa teoria de que existe uma eleição incondicional, ou seja, Deus escolheu aqueles que ele o queriam. Talvez lá em João 15:16 a gente vai ver, não foste vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Mas isso Jesus remetendo-se aos seus discípulos. Não foi vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi. Jesus falou, foi ele mesmo. Ele foi atrás dos 12. Aleluia por isso. Somos um fruto de Deus? Somos fruto da escolha de Deus? Somos. Mas por quê? Porque chegamos diante dele. Porque chegamos diante dessa salvação, dessa maravilhosa graça, meus irmãos. É como falamos aqui no começo, ao explicar a eleição incondicional. Colocaríamos Deus numa condição parcial, onde Deus escolheria só uma parte da humanidade e por aí vai. Mas vamos lá. Outro ponto. A expiação é limitada, dizendo que o sacrifício de Jesus é eficaz apenas para os eleitos. Ou seja, Cristo morreu apenas pelos que realmente seriam salvos. Irmãos, é difícil a gente acreditar numa teoria dessa, irmãos. Não é? Mas tem gente que creu. Mateus capítulo 1, 21. Toda teoria tem sua defesa. Nós temos que ler. Irmãos, eu estou lendo as defesas da teoria para nós aprendermos. Pelo amor de Deus, não vai se ninguém sair daqui hoje e falar assim, Jesus não me escolheu. Eu não fui chamado por ele, por isso que eu estou sofrendo no mundo. Você está sofrendo porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Aleluia. E ele dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo de seu pecado. Salvará quem? O seu povo de seu pecado. Mas lá em João, capítulo 1, que a Bíblia fala, veio para que aos seus, mas os seus não receberam. Aleluia. Por isso Jesus fez o quê? Abriu a porta para todos. O que Jesus falou? Existe há ovelhas que não são desse aprisco, que convém a mim o quê? Agregá-las, trazê-las. Olha aí, como que é a eleição? Por que a eleição é incondicional? Por que a expiação foi só para poucos? Não. Jesus agregou nós também. Aleluia por isso, glória a Deus. Vamos lá. Outro, a graça é irresistível. A teoria calvinista defende que quando Deus chama o homem, esse efetivamente responde de forma positiva. Ou seja, é irresistível essa graça. Nós sabemos que ela é irresistível. Mas a Bíblia fala que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E alguns ele traga. E esses que Satanás chegou a tragar,
Achou que algo melhor tem lá fora do que dentro da graça do Senhor. Então, como que mas eu te pergunto, essa pessoa tem ou não tem a oportunidade de voltar para Jesus? Então, se a graça é irresistível, essa pessoa não se desviaria. Essa pessoa não sairia dos caminhos do Senhor. Mas vamos lá. Porque o homem tem escolha, meus irmãos. E a defesa está lá em João, capítulo 6, 37. Que diz o seguinte: todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Jesus falou assim, ó, aquele que vem a mim, ele não vai lançar fora. Jesus não vai lançar fora. E não lança mesmo. Quem foi expulso da igreja por Jesus? Ninguém. Os que foram expulsos quando Jesus chegou no templo é porque estavam lá fazendo barganha dentro do templo. Foi uma expulsão diferente, mas ali Jesus estava reconciliando essas pessoas através de Deus, mostrando que o caminho era diferente. Mas eu não conheço ninguém que pode falar assim, ó, eu saí da igreja porque Jesus não gosta de mim. Jesus me colocou para fora. João, o versículo, no próprio capítulo 6, o verso 44 também. Portanto, Jesus respondeu, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Outra defesa está em João 10, 16. Que diz assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco e também me importa conduzir. E eles ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Eles defendem também sobre a expiação a graça ser irresistível por causa dessas ovelhas também que Jesus convém trazer. Então é uma graça irresistível. Jesus vai trazer eles não vão resistir a essa graça, não vão querer mais sair desse aprisco. E por aí vai. Fazendo com que o livre-arbítrio não exista. Tudo isso, irmãos, é para defender que o livre-arbítrio ninguém tem. Não é uma questão de escolha a Deus. Você não escolhe, é Ele que te escolhe. Tirando a capacidade humana de fazer as suas escolhas e retribuindo a Deus. Eu lembro de um pastor no Brasil, assembleiano, pentecostal, calvinista. Irmãos, a Assembleia de Deus, meus irmãos, eu falo, é uma escola. Lá no Brasil, tem uns colegas meus que eles brincam a bleia. A Assembleia de Deus é uma escola, irmãos. Porque nela você vai encontrar de tudo quanto é espécie de ser humano, está ali, irmãos. Se tem uma mistura de gente, está na Assembleia de Deus. E esse pastor, ele é calvinista. E ele sempre falava assim, não, porque aqueles que se afastaram do caminho do Senhor, se ele foi escolhido por Deus, ele vai voltar. Ele vai voltar escolhido. É escolhido. E sempre defendia essa tese. E ficava nisso. É escolhido, é escolhido. E até hoje esse pastor tem a mesma defesa. Até hoje ele fala as mesmas coisas. Não, porque o ponto calvinista está certo. É isso, é aquilo. Fala, pastor, o senhor está na igreja errada. Não é possível que o senhor defenda algo assim. Ele falou, não é assim, Deus escolheu. E um pastor muito estudado mesmo, irmãos. Conhece muito teologia. Você ouve ele, dá gosto de ouvir. Mas ele tem esses estigmas na cabeça sobre o calvinismo. Ele defende ali. E a outra é a perseverança dos santos. Quando ele fala assim, ó, todos aqueles que Deus escolheu irão perseverar na fé e jamais perecerão, pois a obra de Deus é completa. E a defesa
é os mesmos pontos. João 10, 27, 29, Romanos 8, 29 e 30, que a gente já leu. Efésios 1, 3, 14. João capítulo 10, 27 e 29, que fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão do meu Pai. Então, esse também é um argumento que eles usam, que eles jamais vão perecer, a obra do Senhor é completa, ele foi escolhido e vai perseverar, e vai, tantas outras coisas. Eu não cheguei a estudar essa questão, mas é uma pergunta importante. E foi o que Jesus escolheu lá em João 15,16. Jesus falou para Judas também: não fosse você que me escolhesse, mas eu que te escolhi. E é um ponto importante mesmo que o irmão Antônio levantou. E a questão de Judas? Mas, amém, meus irmãos, aprendemos sobre essa teoria calvinista. E dentro do calvinista, para a gente fazer uma reflexão, existe também um calvinismo chamado calvinismo de 4 pontos. Eles não defendem 5, defendem 4. Eles aceitam a depravação total, a eleição incondicional, a graça irresistível e a perseverança dos santos como doutrina bíblica. E eles não aceitam a expiação limitada. Eles creem que que a expiação foi para todos, mas escolhidos foi somente algum. Eles falam que o homem é pecador e definitivamente incapaz de acreditar em Deus por conta própria. Deus elege pessoas como base apenas na sua vontade, na vontade de Deus. A eleição não é baseada em qualquer mérito da pessoa escolhida. Todos aqueles a quem Deus escolheu virão à fé. Todos aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo irão perseverar na fé. Quanto à expiação, no entanto, os calvinistas de 4 pontos creem que a expiação seja ilimitada, argumentando que Jesus morreu pelo pecado de todo mundo e não só pelos pecados eleitos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também de todo mundo, conforme 1 João 2,2. Então a gente vê que até entre os calvinistas existem várias vertentes. E entrando agora mais sobre a teoria do arminianismo, que é mais parecida, mais coerente com aquilo que nós cremos. É a teoria defendida por um teólogo holandês, Jacob Hermansson. Eu acho que é assim mesmo que ele é. 1560 até 1609, conhecido por nós no português como Jacó Armínio. Mais fácil, né? É mais fácil a gente falar. A sua teoria tenta explicar uma ideia de livre-arbítrio do livre-arbítrio humano em relação à soberania de Deus. O arminismo deposita mais ênfase na responsabilidade humana, que, em certo momento, acaba se sobressaindo em relação à soberania de Deus. Pelo menos no que diz a respeito da salvação, os pontos principais do arminismo são: 1. Depravação total. Nós também cremos, irmãos, que todo ser humano, toda a humanidade, através do pecado, teve uma depravação total. E ele fala o seguinte, neste estado, que é o estado caído do homem, o livre-arbítrio do homem para o verdadeiro bem não está apenas ferido, enfermo, inclinado e enfraquecido, mas ele está também preso, destruído e perdido. E os seus poderes não só estão debilitados e inúteis, a menos que ele seja assistido pela graça, mas não tem poder algum, exceto quando é animado pela graça divina. A teoria arminiana, Jacó Armínio,
também defende essa questão sobre a depravação total. Mas ele deixa claro que se não houvesse uma intervenção divina, irmãos, que veio através de Jesus Cristo, não seria possível o homem chegar à graça de Deus. Isso é óbvio para nós também. A Bíblia fala que o elo de ligação entre nós e Deus se deu através de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então nós cremos também sobre a depravação total do ser humano. E nós cremos no livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio, ela começa lá em Gênesis, meus irmãos. Ali começou o livre-arbítrio. Deus deixou o homem com o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Quando Deus falou para Adão e Eva, olha, aqui está o fruto da árvore da vida, aqui produz o fruto do conhecimento, e fala para eles, desse fruto vocês não podem tocar, Deus está deixando um livre-arbítrio para eles. Deu uma escolha. O pai, quando tem a criança, ele fala, olha, e está mexendo com uma ferramenta, alguma coisa, ele fala, olha, o pai vai ali. Não põe a mão nessa ferramenta, que senão você vai tomar um choque. Contar uma história para os irmãos do Felipe. Uma vez eu subi lá no telhado de casa no Brasil, eu tinha umas placas solares em casa, e quando a gente estava para mudar para a Alemanha, eu falei, eu vou tirar essas placas, eu vendi para um amigo meu e vou lá tirar elas. E deixei umas ferramentas na garagem de casa. E falei, Felipe, não mexe em nada aqui. Irmãos, esse menino é uma benção, irmãos. Ele não pode ver ferramenta, não pode ver nada que ele quer. Só que foi um descuido meu, não tenha dúvida. Eu subi no telhado e deixei umas ferramentas lá. E eu estou lá no telhado, lá, daí eu escuto. E na hora eu pensei, falei, certeza, ele catou a chave de fenda e enfiou na tomada. Eu desci correndo, irmãos, correndo do telhado, desci lá. E estava, pai, chorava. E lá na minha casa do Brasil, eu tinha uma câmera na garagem lá. Daí eu falei, vou resgatar as imagens que eu vou ver o que esse menino fez. Irmãos, depois a gente ri. Na hora a gente assusta, depois a gente ri. Ele chegou lá na tomada lá e ficou. E ele estava segurando no cabo da chave. E ficava. E depois ele foi com a mão na parte de aço da chave. E a hora que ele foi, a hora que ele tomou o tranco. Irmãos, o erro foi meu. Mas ele foi alertado que ele não poderia tocar naquela ferramenta. Ele foi alertado que ele não poderia fazer isso. Hoje o Felipe nem mexe mais com tomada. Ele tem pavor de tomada. Eu falei, serviu de exemplo. Mas olhamos ali o exemplo de Adão e Eva, irmãos. Deus falou para eles, olha, não toca desse fruto. A serpente foi lá, tentou eles. A curiosidade do ser humano foi maior. E aí talvez entre um ponto de destaque, por que o ser humano, por que Adão e Eva foi curioso a esse ponto? Irmãos, Adão e Eva estavam numa fase de aprendizado. Deus estava ensinando as coisas para ele. Tem um professor de teologia no Brasil que ele defende a seguinte questão. Outro dia eu estava comentando com o irmão Antônio. Acredita-se que o tempo que Adão e Eva passou pela humanidade seja cerca de 10 mil anos, irmãos. E nesse tempo, eles tinham um elo muito grande com Deus. Deus descia no jardim e falava com Adão. Ensinava Adão. Deus era o professor de Adão. Então, ele estava numa fase de conhecimento. Eles tinham um contato com Deus muito maravilhoso, irmãos. E quando pairou a curiosidade sobre eles, sobre aquele fruto, que Deus falou que se eles comessem daquele fruto, eles não poderiam comer. E a serpente falou que se eles comessem, eles seriam semelhantes a Deus. A curiosidade entrou no coração deles.
E quando comeram do fruto, por que os irmãos acham que Adão correu para se esconder dentro do jardim? Porque ele via Deus, irmãos. Ele estava envergonhado de Deus. Ele falou, olha, Deus vai me ver nessa... Como que Deus vai me ver nessa situação agora? A Bíblia fala que a primeira coisa que eles foram fazer é veste para eles, para cobrir a sua nudez, porque daí eles começaram a ter conhecimento das coisas. Olha para os irmãos ver. Então, irmãos, o homem caiu dessa graça por causa da curiosidade. O homem caiu dessa graça. Então, por isso que nós vemos que a depravação do ser humano foi total, irmãos, em função desse pecado no jardim. Então, nós vemos a questão do livre-arbítrio. Deus deixou o livre-arbítrio, deu o livre-arbítrio para eles fazer a escolha. Eles fizeram uma escolha errada, mas fizeram. Prejudicou quem? Todo mundo. Mulheres têm dor de parto. Homens e mulheres têm que trabalhar. Homens trabalham. Que Deus falou para Adão, Adão, agora do suor do teu rosto tu comerás. Foi a primeira, né? Foi a maior curiosa foi ela. Um dia vai se falar, hein? A Armarete já correu. Outro ponto. A eleição, irmãos. Os arministas defendem que a eleição ela é condicional. Deus elegeu os salvos com base em sua presciência, sabendo quem iria crer nele. Ou seja, o ato de fé por parte do homem é a condição para ele ser eleito para a vida eterna. Uma vez que Deus previu que ele exerceria livremente sua vontade num ato de decisão positiva para Cristo. A eleição, ela é condicional. Condicional ao quê? A fé. Ao ato de crer. A Bíblia fala que pela graça nós somos salvos. Nós somos salvos, e isso não vem de vós. Vem por onde? Mediante Cristo. Pelo dom de Deus. Mediante o quê? Mediante a fé. É pela fé, meus irmãos, que nós chegamos diante de Jesus. Então ela é condicional. Ela está condicionada a algo. Está condicionada ao ato de fé, ao ato de crer. Deus conhece nós? Conhece. Deus conhece nós desde o ventre da nossa mãe? Conhece. E Deus sabe que pelo ato de fé nós creríamos nele. Mas Deus não interfere jamais nas nossas escolhas. Por quê? Porque Deus é imparcial. Ele não pode tomar partido das minhas escolhas. Minhas escolhas são minhas escolhas. Ele me traz ensinamento, o norte. A Bíblia é o nosso norte. Deus deixou o norte. Olha, não faça isso. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus acima de todas as coisas. Ele deixa claro, olha, faça obras, mantenha fé, porque a fé sem obras ela é morta. Ele deixou aí um monte de coisa, um monte de desígnios. E quem tem essas escolhas sou eu. Então, ela é uma eleição condicional. Ela está condicionada ao nosso ato de fé. Outro ponto que nós cremos. A expiação é ilimitada ou universal. Jesus morreu para todos lá na cruz do Calvário. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o quê? O mundo. Universal. Ali fala assim, porque Deus amou os eleitos de tal maneira. Não. Deus amou o mundo, irmãos. Amou a todos. Todos de tal maneira. Daqui fala 17, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Então, é uma eleição
incondicional. O amor de Cristo é incondicional. O amor ágape, que a Bíblia fala que é um amor de Deus, é um amor incondicional. Não está condicionado a nada. Deus amou o mundo. Ele precisava fazer um elo de ligação com o mundo e mandou Jesus Cristo para que pudesse fazer esse elo com o mundo inteiro. Não fez separação de pessoas. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Vai falar um pouco mais sobre esse amor de Deus. O apóstolo Paulo fala assim, porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram. Um morreu por todos. 1 Timóteo, o 15 também diz assim, o 2 Coríntios 5, 15 fala assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por ele e ressuscitou. Então, ele morreu para que todos, ele morreu por todos, para que todos vivam. E 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 3 e 6, até o 6, diz assim, porque isso é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos para servir de testemunho ao seu tempo. Então é mais que evidente, meus irmãos, a expiação de Cristo foi uma coisa universal. Como volto lá no começo, a Bíblia fala, ele veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Então isso aí está mais que óbvio que Jesus veio por todos, morreu por todos, para que todos pudessem ser salvos. Outro ponto que o arminianismo defende, a graça é algo resistível. O homem pode resistir à salvação. O arminiano crê que Deus é onipotente, e insiste que a vontade de Deus em salvar todos os homens pode ser frustrada pela finita vontade do homem como indivíduo. Vamos ver? Atos 7, 51. Atos capítulo 7, 51. Diz assim, duro de serviço, incircunciso de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeste vossos pais, assim fazei vós. Essa expressão aqui usada por Estevão para condenar Israel por incredulidade e desobediência, ele estava aqui falando para eles. Estevão estava pregando para eles. E eles estavam resistindo a essa pregação. Então, quer dizer o quê? Que o homem ele tem escolha. Irmãos, imagina, esse dia aqui foi o dia que Estevão morreu. Ele estava pregando, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre ele de uma forma tão gloriosa. E esse homem pregava, irmãos. Seu rosto reluzia. Apóstolo Paulo, a Bíblia fala que apóstolo Paulo, até então naquele dia, consentiu a morte de Estevão. Porque ele estava ali vendo a morte de Estevão e consentiu a morte dele. Então aquele homem estava tão cheio do Espírito Santo, e a ponto que ele pregou e falou para esses homens, vocês são duros de serviço, coração duro, como possais resistir ao Espírito Santo de Deus? Então a graça, ela é algo resistível sim, irmãos. Para quantos nós pregamos o Evangelho, falamos da maravilhosa graça de Jesus? A pessoa é impactada no momento, mas após se distancia de Deus. Ou, até então, a pessoa fica dura de coração, não quer acreditar, não aceita. Então a graça ela é algo resistível sim. Romanos 10, 16.
Diz assim, ó, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, ou quem creu na nossa notícia. Aqui, apóstolo Paulo, pregando aos romanos, ele faz várias citações a Isaías, ele fala esse ponto, pois quem creu na nossa pregação, quem deu crédito à nossa pregação? Apóstolo Paulo enfatiza que nem todos iriam dar crédito mesmo. Então, irmãos, aqui são mais fundamentos que a graça é algo irresistível. E outro ponto sobre que o arminismo defende é a queda da graça ou a salvação condicional. A nossa salvação está condicionada ao quê, irmãos? A nossa fé. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé, certo? Então, isso está condicionado à minha pessoa. Eu tenho que lutar pela minha salvação. Eu tenho que lutar para que meu nome não seja apagado lá no livro da vida. Se não fosse assim, quando João estava lá na ilha de Patmos e trouxe revelações para ele através do Espírito Santo, e ele escreveu cartas para as igrejas. Se a salvação não fosse condicionada a um alerta, jamais ele fecharia a sua carta dizendo assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele estava dando um alerta. Olha, eu sei as tuas obras, que elas não são más. Vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, mas vocês deixaram o primeiro amor. O Espírito Santo estava dando um alerta. Olha, volta para o primeiro amor. Estava mostrando para eles, vocês estão abrindo mão de um privilégio chamado vida eterna por causa de uma ignorância suas mesmos. Então, é por aí que a gente vê que existe sim queda da graça, meus irmãos. E aqui nós podemos falar sobre Judas. Judas conheceu Jesus, andou com Jesus, orou com Jesus, viu Jesus fazer milagre, pegou contribuições para o ministério de Jesus, fez tudo isso. E no final o que ele fez? Entregou Jesus. E depois se suicidou. Caiu da graça? Caiu da graça. Era escolhido? Sim. Mas caiu da graça por intermédio dele próprio. Porque se Judas tomasse uma atitude de pedir perdão, Deus perdoaria. Não perdoaria? Perdoaria. Mas ele fez uma escolha. Então caiu dessa graça. Então é possível sim cair da graça. Mateus 10, 22 vem falar sobre as possibilidades de cair dessa graça. Diz assim, ó, e sereis odiado por todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Qual condição? Perseverança. É possível cair da graça? Sim. Se não perseverar, cai. Vamos lá? Mateus 24, 13. Que vem denotar algo parecido. Mas aquele que suportar até o fim será salvo. João 15. João 15, versos 6. João 15, 6. Diz o seguinte: se alguém não permanecer em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha. E os homens o colhem e o lançam no fogo, e eles serão queimados. É possível cair da graça? Aqui Jesus falou. Ele é a videira verdadeira, vós sois as varas, toda vara que há em mim dá muito fruto, essa tira, limpa. Jesus falou tudo isso. Mas daí ele fala aqui, ó, aquele que não permanecer em mim será lançado fora. Irmãos, então aqui estão as condições.
E por aí vai, tem mais versículos aqui, tem 1 Coríntios 9, 26, 27, Hebreus capítulo 3, 14, vem falar sobre tudo isso. E tem um ponto, para mim fechar aqui agora, que eu já ultrapassei o tempo, e domingo eu não posso fazer isso. Domingo tem que ser das 10 às 11, senão o pastor Lucas vai puxar a orelha. Eu fiz os irmãos, baixa esses PDF, irmão, guarda eles que vocês vão ter um ensinamento para muitos anos aí. Qualquer dúvida, vai lá, lê, pergunta para nós. Que é esse daí que eu fiz, eu acho que ficou muito pequeno, né? Mas lá no PDF tá. Que vem falar sobre algumas diferenças, vem destacar essas diferenças entre o calvinismo e o arminismo, que o arbítrio humano, o calvinismo crê na depravação total, sem livre-arbítrio, o homem não tem poder de suas escolhas, ele é escolhido por Deus, e o arminismo crê sobre a depravação total, porém o homem tem o livre de arbítrio de escolher essa graça ou não. A eleição, eles creem que é incondicional, nós cremos que é uma eleição condicionada, baseada na fé. A justificação, eles creem que é limitada aos eleitos, nós cremos que a justificação é possível para todos, aqueles que, por mediante a fé, chegaram-se diante de Cristo. A conversão, eles creem que é uma conversão monergista, sem meio, irresistível. Aqui eu coloquei bem pequenininho o que é monergismo, o que é a salvação, uma obra realizada exclusivamente por Deus, e o sinergismo é uma coisa que é realizada através das nossas escolhas. Mas eu vou pôr eu vou fazer um rodapézinho, eu vou publicar um PDF novo aí, porque eu vi que tinha um versículo que eu anotei aqui que está errado. Depois eu vou jogar de novo no grupo da igreja lá, com essas explicações. E a perseverança e apostasia. O calvinismo crê que a perseverança dos santos, eternamente eleitos em Cristo, necessariamente perseverarão na fé, na santidade até o fim, porque eles são eleitos, então eles vão perseverar. E nós cremos que a perseverança é uma ação condicional à fé contínua em Cristo e que existe possibilidade de cair dessa graça. Amém? Para a gente concluir, quero ler essa conclusão aqui. Fala assim, a salvação é um tema que até os dias de hoje possui várias teorias ou teses. Aqui apresentamos as mais difundidas e aceitas pelos cristãos pentecostais e pelos cristãos conservadores. Porém, o que é mais importante e justo que deve ser gravado no nosso coração é que Jesus veio ao mundo por todos nós, permitindo que todos aqueles que assim desejarem possam ser salvos e livres dos pecados por intermédio dele. Amém? Deus abençoe os irmãos.